Você sabia que mais de 80% dos médicos veterinários brasileiros se sentem irritados, deprimidos ou ansiosos? Essa sobrecarga emocional também tem a ver com o luto. E o que você tem a ver com isso? A resposta agora aqui nesse episódio do Despedida Animal. E aí, bicho? Eu sou Sabrina Pires e essa é a série especial de jornalismo aqui do canal E aí Bicho, Despedida Animal. E nesse episódio a gente vai falar de um assunto que pouco se fala e principalmente pouco chega a quem é o público, o paciente dos médicos veterinários, que é o luto na medicina veterinária. Pouquíssimo reconhecido, inclusive dentro do meio, mas é muito importante falar sobre isso, porque afeta a todos, ao profissional e também a quem é atendido por ele. Agora, por que isso acontece? O luto dentro da medicina veterinária, assim como o luto por animais de estimação ou por animais no geral, né, ele ainda é um luto não reconhecido, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma dor que ainda não é validada socialmente, né? Então a gente tem muito essa questão de mas você está chorando porque seu paciente morreu? Você está chorando porque seu cachorro morreu, porque seu coelho morreu, sua calopsita morreu? Você compra outro, não é ninguém da sua família, né? Então esses absurdos ainda são ditos, né? Então isso quer dizer que essa dor não está sendo reconhecida. É pouco falado isso, mas a gente, enquanto veterinário, também passa pelo processo de luto, tanto pelos pacientes, porque a gente se envolve e isso faz parte, né? Para a gente cuidar, a gente precisa se envolver. E pelas famílias também, porque acaba que a gente se vincula, a gente passa por um momento muito intenso juntos. E a gente, enquanto veterinário, também, quando as famílias vêm, é muito gostoso, porque a gente consegue viver isso junto. Quando as famílias vivem isso com elas, a gente vive entre equipe, então é um com o outro falando foi muito difícil, preciso chorar, preciso falar sobre isso aqui me pegou, isso foi mais, me lembrou tal coisa, será que foi esse caminho melhor, né? Porque a decisão de saúde traz muita tomada de decisão. Por mais que a eutanásia seja regulamentada pelo Conselho Federal, o momento da tomada de decisão, assim como o ato em si, são momentos muito desconfortáveis. É a partir daquele momento ali que a família não vê mais seu animal. É a partir daquele momento ali em que nós também não vamos ver mais algumas famílias, né? Quem aquela pessoa tanto ama está partindo. Além disso, há muitos dilemas espirituais e religiosos envolvidos, há visões diferentes do que realmente é bem-estar, do que é qualidade de vida, do que é sofrimento. O que é sofrimento para cada família? É muito subjetivo. Há muitas questões que são relacionadas à morte em si e ao seu significado também. Agora, por que essa situação é tão comum? Porque ninguém fala disso nas universidades. Então, o médico veterinário trata o tempo todo com pessoas e também com os bichos que estão em fim de vida, precisa falar sobre eutanásia e depois vai para casa e leva aquele sentimento sem ter com quem dividir e ele mesmo com muitas dificuldades de processar. Eu mesmo sempre tive dificuldade em lidar com os meus lutos porque eu não entendia, né, o que era isso. A gente não tem treinamento nenhum para isso, gente. Então, todo mundo da área da saúde acaba tendo essa dificuldade porque ninguém ensina a gente a lidar com isso. A gente tem que aprender ali na marra e muitas vezes não é melhor, né? É muito raro, né? Mas hoje em algumas faculdades veterinárias a gente já observa alguns professores abordando sistemas tão complexos e que a gente se depara diariamente na nossa rotina, como comunicação de notícias difíceis, como o fim de vida do paciente, o luto da família, entender que a morte é um processo. E ao sair da faculdade, esses assuntos estão ali, diante da gente. Quando a gente entra no mercado de trabalho, se a gente não tiver uma capacidade para lidar com isso, a gente vai se afetar emocionalmente. Em 2023, um estudo da Ecoavet, que é a primeira associação na América Latina em prol da saúde mental na medicina veterinária, e alguns parceiros, eles fizeram uma pesquisa, ouviram mais ou menos 2.000 profissionais, 2.000 médicos veterinários, e chegaram a esse número de mais de 80% deles com a queixa de sobrecarga emocional, muito irritados, também ou ansiosos ou deprimidos. E um dos motivos, a questão do luto, essa questão de estar muito próximo da morte. Então, falar
da eutanásia, decidir, vai indicar ou não vai recomendar a eutanásia? É a hora ou não é? Como lidar com as pessoas que estão sendo direcionadas a essa informação? E o próprio paciente, o próprio animal que também tem um vínculo com o médico veterinário. Isso acaba virando um bolo e é por isso que a Ecoavet fez esse estudo para afirmar a situação realmente que a categoria precisa de atenção. Olha, são diversos os fatores que fazem com que a classe médica veterinária adoeça. São muitos os fatores. Dentre eles, uma carga horária excessiva com baixa remuneração, a desvalorização da profissão mesmo, o despreparo com que a gente sai da faculdade para lidar com o fim de vida dos pacientes, dificuldade de se comunicar com famílias ou com colegas, um desgaste muito grande da relação interpessoal da equipe, o próprio luto e um outro fator importante é a frequência com que a gente se depara com a eutanásia. Se a gente que está do lado de cá da mesa e o médico está do lado de lá e a gente entender isso, talvez fique mais fácil para que os resultados médicos ali para o paciente, que é o bichinho, que é o nosso foco de atenção aqui, seja mais positivo. Só o fato da gente conseguir falar mais sobre isso já ajuda muito a gente a reconhecer isso, né? Porque às vezes o próprio profissional não reconhece suas dores, não reconhece os seus lutos, né? Então tem muitos fatores aí, esses recortes são muito amplos, né? Mas a gente está caminhando. É aqui, dentro do consultório, que eles terão o primeiro acolhimento, o primeiro apoio emocional diante da perda de um paciente ou da possibilidade de perdê-lo em algum momento. Então a gente acredita que está havendo um crescimento da temática no meio acadêmico e a gente está aqui plantando essa semente. A Associação Ecoavet é a primeira na América Latina, mas existem outras duas no mundo que também trabalham em prol da saúde mental do médico veterinário. Agora, um trabalho super importante, agradeço a toda a diretoria e ao Dr. Adriano Baldaia pelas informações e pela colaboração aqui, assim como todos os outros que falaram. É importante que a gente que está do lado de cada mesa e tem que estar de cara a cara ali com o veterinário, que a gente possa também entender que existe um ser humano cheio de questões e que às vezes também elaborando o próprio luto e a própria questão da finitude da morte. A série Despedida Animal continua, tá já na reta final. Próximo episódio, como honrar essa despedida. Não perca, emocionante. Um beijo, até o próximo episódio. E sem antes te pedir para curtir, compartilhar e deixar o seu comentário, tá bom? Um beijo, até a próxima. E aí, bicho?